Olá, meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, sejam bem-vindos ao nosso canal, é muito bom ter vocês aqui. Se não é inscrito ainda no nosso canal, chegou aqui de paraquedas, se inscreve logo no canal, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, eles também precisam ser abençoados. Então, vamos lá, hoje o vídeo hoje é bem caprichado, porque um assunto polêmico, um assunto que eu tenho certeza vai gerar comentários favoráveis, contrários. Depois da vinheta eu vou deixar alguns alertas aí para vocês, tá bom? Fica com a gente até o final do vídeo. Muito bem, pessoal, o tema de hoje é um tema bem polêmico, nós vamos falar sobre música. E quando a gente fala de música, os ânimos já começam a ficar aflorados, alguns já começam a querer defender o seu ponto de vista. Deixa eu pedir duas coisas para vocês. Primeiro, não coloque comentários sem que antes você tenha visto o vídeo completo, ok? Segundo, não desfira comentários de ataque a pessoas ou a instituições. Não tem pessoas que elas não conseguem ter sabedoria na hora de comentar. Eu não sou obrigado a deixar comentários de pessoas que fazem ataques pessoais, entendeu? Então, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando um comentário de um cantor acerca do funk, do pagode, acerca de música gospel, tá? E eu vou analisar a ideia. Por quê? Porque aqui no canal a gente não traz ataques pessoais, a gente não ataca uma pessoa, a gente sempre trabalha no campo das ideias. Só que tem pessoas que não têm essa maturidade espiritual e aí eles chegam no comentário, porque o cantor fez isso, porque o cantor gravou essa música, porque a gravadora tal, porque... Não, a gente não vai trabalhar dessa forma, tá? Então eu peço a você que não coloque comentários assim, porque eles não serão publicados, tá? Os comentários eles precisam ser sempre respeitosos, precisam ser sempre comentários equilibrados, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar mostrando para vocês, então, o vídeo da fala de um cantor, o cantor Renato Max. Ele fez uns dois vídeos, um foi acho que um stories e outro está no seu próprio canal. E aí você vai acompanhar a fala dele acerca da música gospel. O que é música gospel, enfim. E aí então ele vai trazer as explicações. Acompanhem a fala dele. Oi galera, estão aí as respostas de vocês e é bem difícil começar a se posicionar porque cada resposta leva para um lado diferente esse assunto polêmico. Mas eu vou começar me posicionando, explicando o que é música gospel e o que é música secular, que pelas respostas deu para ver que algumas pessoas não sabem. Então, música gospel é uma palavra que vem de God Spill, Deus fala, palavra de Deus. Tudo que é palavra de Deus cantada é música gospel, goste você ou não, tá bom? Então funk falando de Deus é gospel, por incrível que pareça, rap, axé, o que for, palavra de Deus cantada é gospel. Eu não estou falando da minha opinião ou da sua opinião, estou falando o que é. Música gospel é palavra cantada. Deus na Bíblia não tem um gênero musical que Deus tenha defendido ou que tem muita gente que fala, mas tem gêneros que nos elevam a Deus. Não, é opinião. Eu acho que a maior treta aqui é o que é opinião e o que é fato. Vamos tentar isolar a nossa opinião e pensar. Bom, pelo que eu entendi, se eu concordar com a fala do cantor, então aí beleza. Se eu não concordar, aí é opinião. Tá. Essa é a sua opinião. Mas vamos ouvir mais um trechozinho. Agora, isso aí foi do Stories. Agora vamos ver no canal. Ele também falou sobre essa visão de música gospel, o que é música gospel. E eu queria mostrar para vocês. O que é música gospel? A palavra gospel vem de God Spill, que significa Deus soletra. Deus soletra. Mas as pessoas também costumam pensar que a palavra gospel é o significado de evangelho, evangelizar. Por isso, todo gênero musical que evangeliza as pessoas ou que usa a palavra de Deus como base é considerado gospel. Então, você pode ter um funk gospel, você pode ter um pagode gospel, você pode ter o samba gospel, o axé gospel, a música sacra gospel, qualquer gênero musical gospel.
Ok? Desde que fale de Deus, desde que seja o evangelho cantado. A isso se refere a música gospel. Então, muito cuidado, porque quando alguém te perguntar qual que é o gênero musical que você mais gosta, e você falar é gospel, você pode estar falando do funk, ou você pode estar falando do pagode, ou você pode estar falando do samba, e não há problema nenhum que você goste de qualquer um desses estilos. Mas entenda que gospel não é um estilo musical. Gospel é uma palavra atribuída para tudo que vem de evangelho ou palavra de Deus cantada independente do estilo musical. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que, infelizmente, hoje em dia, muita gente, independentemente da profissão que escolheu, independentemente daquilo que faça, parece que se coloca numa posição assim de teólogo, né? Você vê músico que agora virou teólogo, ele quer comentar como se fosse um teólogo, ele fala como se fosse um teólogo, e outras profissões também, gente que sempre dá ali o seu parecer como se fosse assim a palavra final sobre determinado assunto. E eu queria, claro, não vou ser exaustivo neste vídeo, existem muitos outros vídeos aí que você vai encontrar falando sobre o assunto, mas vamos lá, vamos falar sobre adoração, sobre música, sobre... Será que é isso aí mesmo? Então eu posso louvar a Deus com funk, com axé, com pagode, afinal Deus não tem um gênero musical e, como disse o cantor, não tem problema nenhum você curtir essas músicas, desde que se fale de Deus, tá valendo. É o Evangelho Gospel. Antes de apresentar para vocês alguns princípios bíblicos que dizem respeito à adoração, à música, eu gostaria de avaliar um pouquinho o perigo desta visão de, olha, teve a palavra de Deus, é Evangelho. Então não importa qual o gênero musical, se teve a palavra de Deus, é Gospel, tá? Tá usando a Bíblia, tá usando a palavra, é gospel. Será? Será? Eu queria te convidar a Bíblia em Mateus capítulo 4. E aí a gente vai seguir esse princípio de usar a palavra de Deus, e aí é gospel, né? Se a gente usa a palavra de Deus assim, vira gospel. Mateus capítulo 4. Jesus ele está no deserto sendo tentado. Então, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Opa, olha o diabo usando a Bíblia. Gospel, vamos ver? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha o diabo citando o Salmo 91. Diabo gospel? Está citando a Bíblia. Então, o que cita a palavra agora é gospel? O que eu vejo em muitos ambientes e em muitas músicas, em muitos textos e em muitas falas, é exatamente isso aqui. Algumas pessoas, porque acham que tem a Bíblia, porque acham que citou a Bíblia, então já é evangelho, já é gospel, agora é de Deus. Não é porque o diabo está citando que se torna santo não, tá? Toma cuidado. Às vezes a gente pensa que porque é um texto da Bíblia, porque foi citado a Bíblia, então está evangelizando, está pregando e... Cuidado, o diabo sabe citar a Bíblia, ele cita muito bem. Não é? Então nessa ideia aí de que citou o Evangelho, citou a Bíblia, é gospel, logo a gente já tem o diabo gospel, não é? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise mais teológica, vamos tentar extrair alguns princípios bíblicos para nortear a questão da adoração. Esse vídeo, em até determinado momento, ele vai ser assim para todos os públicos. De uma parte dele, assim, mais do meio para o final, eu quero falar exclusivamente para os nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Então, mas você que é nosso amigo evangélico, ou católico, ou de qualquer religião, é convidado a assistir até o final, tá? E o primeiro princípio, eu anotei alguns princípios aqui. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer para vocês é, no que se refere à adoração, não é o que eu quero dar para Deus, mas o que Deus quer receber de mim. E tem diferença, pastor? Absolutamente toda a diferença. E eu chamo a atenção
para a história de Caim e Abel. Caim, ele chega para oferecer o sacrifício, lá está no livro de Gênesis, no capítulo 4, e aí então Abel ele traz uma ovelha, né, um cordeiro para ser sacrificado, e no verso 3 do capítulo 4 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu fico imaginando esta cena. Senhor, estão aqui as minhas frutas, né? Esta linda melancia, este lindo cacho de uvas, estas laranjas. Caim, eu quero um cordeiro. Mas, Senhor, o senhor viu o tamanho dessa melancia? Parabéns, Caim, realmente linda melancia, mas eu pedi um cordeiro. Mas, Senhor, o que eu tenho para oferecer, o que eu quero dar, olha, eu estou dando de coração. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Eu quero cordeiro. Deus não está preocupado se você está dando de coração. Deus não está preocupado se você está fazendo de boa vontade, se você está oferecendo o seu melhor. Porque entenda, quando nós falamos de adoração, não é o melhor que eu quero dar para Deus. Até porque o meu melhor ainda estará aquém do ideal divino. Porque o ideal divino é sempre inatingível. Nenhuma criatura, nenhum ser mortal pecador consegue chegar a este patamar. Então veja, aí alguém poderia dizer, pastor, então tá vendo, se ninguém consegue alcançar, qualquer coisa serve. Não é bem assim. E é justamente aí que mora o perigo. Sabendo que eu sou um pecador e que mesmo que eu dê o meu melhor, não será satisfatório no sentido de ser perfeito, eu preciso atender à exigência divina e não à minha vontade. Então o que Deus me pede? É isso. Então eu dou isso. No princípio de adoração, não é o que eu quero oferecer para Deus, mas aquilo que Deus solicitou de mim. Deus pediu para Caim um cordeiro e Caim trouxe um fruto da terra. Então, guarde esse princípio no seu coração. Na adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus, mas aquilo que Deus quer receber de mim, o que Ele me pediu. E às vezes você pode estar dando de coração, mas Deus não é obrigado a receber lixo porque você está dando de coração. Se Deus lhe pediu algo, dê aquilo que Ele está pedindo e não o que você quer oferecer, mesmo que seja de coração. Lembra de Saul? Deus disse, olha, é para destruir todos. Aí Saul foi, guardou o rebanho, separou o rei, né, não matou o rei. E aí quando Samuel chega lá, o profeta Samuel, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí do gado, dessas ovelhas? Não, mas isso aqui eu separei para adoração, eu separei para oferta. E quem disse que Deus está preocupado com tua oferta? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, um princípio básico de adoração não é o que você quer dar, mesmo que seja de coração, mas é aquilo que Deus quer receber, ok? Aí você me pergunta, mas pastor, e quem disse que funk, rock, axé, pagode e outros desses gêneros musicais não são aceitáveis diante de Deus? Aí entra um segundo princípio bíblico que a gente precisa entender. Esse princípio bíblico eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22 e o verso 26. Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26. Nós vamos ler. Esse princípio também está lá no livro de Levíticos, tá? Mas eu gosto desse de Ezequiel, capítulo 22 e o verso 26, que diz o seguinte: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aqui tem um outro princípio bem interessante que, como eu mencionei, é citado a primeira vez em Levíticos, e este princípio é extremamente importante. Você deve fazer separação entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E não é somente você pegar um gênero comum, secular e profano e colocar uma letra gospel, uma letra bíblica, né, que fale de Deus, que vai tornar isto agradável aos olhos do Senhor. Não misture o santo com o profano. Esse é um princípio bíblico. Então, primeiro,
A adoração não é aquilo que eu quero dar para Deus. Não é mas pastor, eu estou fazendo de coração. Legal, seu coração é profano, irmão. Seu coração, diz a Bíblia, é enganoso. O meu é enganoso. Então, não confia no teu coração. Na minha adoração, eu não ofereço o que eu quero dar, mesmo que seja de coração, mas aquilo que Deus pede de mim. Ah, pastor, e como eu saber se o que Deus pede de mim é isso que eu estou dando ou não? Aí você já tem um segundo princípio. Não misture sagrado com profano. O que é profano, o que é sagrado é sagrado. E aí algumas pessoas pegam, mas como é que eu vou evangelizar então, pastor? Não é? E aí eu fico assim entristecido quando eu vejo certas exegeses que são completamente esdrúxulas. E aí eu volto na temática. Pessoas que não são teólogas, que não sabem fazer exegese, que nunca estudaram teologia, são de qualquer outro ramo, mas eles se aventuram e dizem, eu não sou teólogo, agora eu quero opinar sobre teologia. Por que eu estou dizendo isso? Os argumentos que alguns usam, gente, são coisas absurdas. Por exemplo, o camarada ele quer defender que ele quer evangelizar a favela. Então como é que eu vou evangelizar a favela? Pega o funk da favela, coloca uma letra de Deus e tu evangeliza. Você quer evangelizar aquelas pessoas que curtem o reggae. Então o que você vai fazer? Pega o reggae, tira aquela letra profana, coloca uma letra de Deus e agora tá beleza. Você tá misturando sagrado com profano, mas já que botou o sagrado no meio, agora o profano virou sagrado. Na cabeça de algumas pessoas funciona assim. E qual é o subsídio teológico que eles vão ter para fazer esse tipo de abordagem? Eu quero converter a turma que gosta do forró. Pega, tira a letra e bota uma letra de Deus e aí o forró agora virou um forró santo. Como é que eu vou argumentar? Aí eles pegam um texto de Paulo e dizem assim, Paulo disse, eu me fiz fraco para com os fracos. Me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de gentio para alcançar, se possível, para salvar alguns. Tá vendo, pastor? Então, quando eu pego uma letra santa e coloco no ritmo de funk, eu estou me fazendo de fraco para com fraco. Então vamos seguir o teu princípio exegético. Então agora eu quero alcançar o usuário de entorpecentes. Então o que eu vou fazer? Porque veja, para eu alcançar o funkeiro, então eu tiro a letra de funk, coloco a letra de Deus e aí agora eu alcanço o funkeiro. Para eu alcançar o regueiro, eu tiro do reggae aquela letra e coloco a letra de Deus e alcanço ele. Para eu alcançar o maconheiro, eu faço como? Então tem pessoas que é assim, eu vou usar o funk para alcançar o funkeiro, eu vou usar o reggae para alcançar o regueiro, eu vou usar o rock para alcançar o roqueiro, eu vou usar o forró para alcançar aquele que gosta do forró. Então, quando eu for falar com alguém que usa maconha, eu vou usar a maconha também para poder alcançar a ele? Eu tenho que me fazer de fraco para alcançar o fraco? É isso? Eu até lembrei de uma experiência completamente descabida, mas eu lembro de um amigo que ele dizia assim, olha, as páginas da Bíblia são de seda. É uma página bem fininha. E olha, Eleazar, nos meus tempos, quando eu não tinha Deus no meu coração, eu arrancava páginas da Bíblia para fazer cigarros de maconha, para usar justamente porque por ser uma página muito fininha, era ótima para o uso do entorpecente. Seria dessa forma que tornaria a maconha gospel? Colocando, por exemplo, a palavra de Deus nela? Eu acredito que você deve estar dizendo, mas pastor, aí você está extremizando as coisas. Não, não estou extremizando. Por que para alcançar quem gosta de funk eu tenho que usar funk? Por que para alcançar quem gosta de reggae eu tenho que usar o reggae? E para alcançar quem gosta de maconha eu não preciso usar a maconha? Ah, mas aí são coisas diferentes, a Bíblia... Eu só quero que você reflita. Essa questão de, eu me fiz de fraco para com os fracos, não te dá liberdade de usar daquilo que é errado para alcançar os errados. Jesus sempre andou no meio dos pecadores, mas nunca, em momento algum, Jesus abriu mão daquilo que era certo para alcançar um pecador. Já percebeu? Algumas pessoas até usam Jesus como exemplo. Porque Jesus viveu no meio dos pecadores. É verdade, Jesus andou entre fariseus, entre saduceus, entre pecadores, entre publicanos, porque... Diferentemente do que alguns pensam, Jesus ele não estava só focado em salvar somente os publicanos, os pecadores, ele também queria alcançar os fariseus, certo? Ele também queria alcançar os saduceus. Esta turma que estava ali falando mal de Jesus eram também pecadores que precisavam da graça dele e Jesus sempre esteve ali tentando salvá-los. A propósito, se você quiser, pesquise nas parábolas, você vai ver quantas parábolas Jesus fez
falando para os fariseus, tentando alcançar aqueles homens. Mas assim, voltando, Jesus ele andou no meio de pecadores, é verdade. E muitas vezes, quando as pessoas estavam ali para condenar, Jesus ofereceu um suporte, Jesus ofereceu ali um apoio. Não é? Quando a mulher estava lá apanhada em adultério, ele disse que quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E aí todo mundo foi largando as pedras, ele pergunta para a mulher, quem te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse o que para ela? Eu também não te condeno. Vá, não esqueça essa parte, vá e não peques mais. Então Jesus nunca usou dessa teologia absurda de misturar o sagrado com o profano com o suposto pretexto de se fazer de fraco para alcançar os fracos. Quando Paulo fez isso, quando Paulo falou estas palavras, você precisa entender. Então, por exemplo, Paulo ele chega numa determinada cidade onde as pessoas tinham vários deuses e ali eles tinham tantos deuses que eles, olha, vai que a gente esqueceu algum deus, para que esse Deus não fique irado conosco, vamos fazer um altar para ele também. E aí tinha lá, ao Deus desconhecido. O que Paulo fez? Vou me fazer de fraco para ganhar os fracos. Vou me fazer de gentil para alcançar o gentil. E aí Paulo diz, olha, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, vocês têm vários deuses, eu percebi aqui, inclusive, que vocês têm um Deus para cada coisa. Interessante. Eu vejo então que vocês são muito religiosos. Eu, inclusive, notei que vocês colocaram ali um altar ao Deus desconhecido, não é? Vocês nem sabem o nome desse Deus. Pois é desse Deus que eu quero falar para vocês. Eu sei que Deus é esse aí. Ah, é, Paulo? É, tem um Deus aí que não foi contemplado aqui, nesse grupo de deuses que vocês colocaram, e é justamente aquele Deus desconhecido. Ó, olha Paulo, se fazendo de... E aí Paulo chega lá e diz, olha, esse Deus aí que vocês colocaram lá, foi o que criou o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, e tal, e ele enviou seu filho, e Jesus morreu e ressuscitou. Alguns já disseram ressurreição, a gente não quer saber disso, mas a Bíblia diz, teve alguns que chegaram e disseram, Paulo, me fale mais sobre esse Deus. Isso é se fazer de fraco para alcançar os fracos. Não é eu pegar um funk e colocar uma letra de Deus e agora o funk vai alcançar as pessoas. Não é isso. E as pessoas estão, infelizmente, deturpando a palavra de Deus para simplesmente ela adequar-se ao seu gosto pessoal. Mais um princípio bíblico que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio da ordem da decência. Lá no livro de 1 Coríntios, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais, ele fala sobre o dom de línguas, inclusive, acho que é 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem de decência. E o que se percebe em muitos nesses encontros, em baile, seja baile funk, de rock, a gente não vê ordem e decência, a gente vê ali muita algazarra, às vezes bebidas, às vezes até entorpecentes, às vezes cigarros, adultérios, gritaria. E são coisas que a gente vai olhando para a Bíblia e percebendo que não faz parte daquilo que agrada ao coração de Deus. Lembra da história de Elias? Elias ele se esconde numa caverna. Vem um terremoto. E aquele barulho, aquela coisa. Deus não estava no terremoto. Aí vem um vendaval, uma tempestade. Deus não estava na tempestade. E vem uma saraiva, o fogo. Deus não estava. Aí vem uma brisa suave e mansa. Deus estava ali. Então eu vejo muita algazarra, muita euforia, muita coisa, muita gritaria. Toma cuidado. Toma cuidado. Deus se agrada da calma, da paz, da tranquilidade. Então, quando eu vejo muita gente por aí, né, apreciando estas gritarias e estas músicas assim muito badaladas, e este dançar e aquela coisa, vamos botar o funk de Jesus aqui. Eu lembro do episódio de Elias e eu fico pensando assim, Deus estava na calma, na brisa suave. Este é mais um princípio bíblico que eu queria trazer para vocês. Um outro princípio bíblico que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio que está relatado na Bíblia também, pelo apóstolo Paulo, que disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não consigo entender como que as pessoas elas pegam coisas de lá do mundo que são usadas e foram feitas não com propósitos sagrados, não foram dedicados a Deus, foram feitas com fins, às vezes, lucrativos, com fins perniciosos, não é? Onde várias pessoas acabam se envolvendo, como eu já falei, em situações assim,
complicadas com o uso de bebidas, com o uso de entorpecentes, às vezes acontece adultério, lascívia, tanta coisa, aí a pessoa chega, tira isso, coloca a letra de Deus e achou que pronto, tá tudo certo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não é você pegar uma coisa profana, colocar de Deus, que ali agora, então já está tudo certo. Eu sei que esta minha fala vai provocar reações positivas e negativas. Negativas porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade hoje de jovens imaturos e hipersensíveis, que mais se parecem com uma criança cujo pirulito foi tomado, tudo ofende, tudo magoa. São jovens que não aprenderam ainda o que é sofrer por Cristo. E eu fico pensando, quando vier o grande tempo de angústia, pessoas hoje que se apavoram e sofrem porque falou mal do gosto musical destas pessoas, será que elas conseguirão passar, transpor o grande tempo de angústia que está por vir sobre a face da terra? Amigo, se o seu gosto musical é maior do que o seu amor por Jesus, eu receio que você não terá forças para suportar as grandes provações que estão por vir sobre a face da terra. Até aqui eu falei para o público em geral, e eu tenho certeza que há muitos irmãos batistas, assembleanos, irmãos presbiterianos e de outras denominações, principalmente os mais velhos, né? Aí os que têm mais de 30 como eu, que cresceram, quem sabe, ouvindo Denise. Eu já ouvi Denise na minha infância, Grupo Logos e outros grupos musicais. E que hoje, quando veem esta balbúrdia, esta bagunça, e que se tornou muitos espaços evangélicos, estão concordando comigo, dizendo, pastor, eu não sou adventista, mas eu concordo com isso. Parece que as músicas não nos elevam mais. Parece que o foco agora é sempre o ser humano e o agitar-se e eu me sentir bem. Sabe, eu tava lá no mundo e eu venho do mundo para a igreja, mas trago o mundo junto comigo, no meu estilo musical, no meu gosto pessoal, nas minhas roupas, na minha maneira de falar. Parece que o evangelho não transforma mais as pessoas. As pessoas é que querem transformar o evangelho. Parece que aquele Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e está agora invertido. As pessoas é que estão querendo fazer Deus à sua imagem e semelhança. Eu vou falar agora para os adventistas do sétimo dia de maneira mais específica. E eu, claro, se você é meu irmão evangélico, católico, quiser permanecer, fique à vontade. Mas eu vou falar agora de maneira mais direcionada para os nossos irmãos adventistas. Bom, para você que é adventista do sétimo dia, eu gostaria de relembrar para você algumas coisinhas muito importantes. Primeiro, no dia em que você foi batizado, você respondeu afirmativamente a perguntas que foram feitas a você. E entre as perguntas, eu estou aqui com um certificado de batismo, entre as perguntas que são feitas às pessoas que são batizadas, nós temos esta daqui. Conhecendo e compreendendo os princípios bíblicos fundamentais conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, é seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida de acordo com estes princípios, que princípios ensinados, princípios bíblicos fundamentais, ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, há princípios que são ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que você disse sim. Quando você quis tornar-se adventista, no dia do seu batismo, foi lhe perguntado se você desejaria ordenar sua vida de acordo com os princípios bíblicos fundamentais ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você disse sim. Eu gostaria então de mostrar para você esse livrinho aqui, olha. Chama-se Manual da Igreja. O Manual da Igreja, quando fala do assunto da música, na página 97, eu gostaria de ler para você. Aqui na página 97 diz o seguinte: a igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes de música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que vivam música e que provejam música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Pastor, o que é esse música secular ou de natureza duvidosa? A gente vai explicar. O próprio manual fala. Os diretores de música devem trabalhar lado a lado com o pastor ou com os anciãos, a fim de que as músicas selecionadas
estejam relacionadas com o tema do sermão. Ele estará sob a orientação do pastor ou dos anciãos e não trabalhará de forma independente. Deverá aconselhar-se com eles sobre a música que será apresentada e sobre os cantores e músicos. Aqui está falando do diretor de música, que vai trabalhar na seleção da música, que possa combinar com o sermão. Percebe a ordem e a decência? Essa igreja é uma igreja organizada. O problema é que hoje, assim, às vezes o músico ele quer ser a estrela do culto. E eu, como pastor, já tive alguns momentos assim com alguns cantores. Por exemplo, o indivíduo ele vem para o culto, aí ele chega lá e ele acha que ele veio para ser o cantor, né? Aí ele vai lá, canta maravilhosamente bem, com toda a sua técnica, terminou o louvor, ele vai lá para fora ficar batendo papo, ficar conversando. O culto está acontecendo, o pastor está pregando e o indivíduo está lá fora batendo papo, conversando, dando risada e etc. Quando está para terminar o culto, ele volta. O louvor final, aí ele vem. Porque ele é estrela, ele acha que ele é estrela. Tem uns que eu chamo cantores borboletas. Ele canta na igreja, aí voa, canta na outra, aí voa, canta. Escola sabatina numa igreja, no início do culto divino em uma, e ele termina, ele não escuta a mensagem, canta em um, que ele sai cantando de igreja em igreja, amigo. E eu já tive um pequeno atrito com um cantor uma vez, porque eu ia pregar e quando eu fui pra sala pastoral, lá tá o cantor lá, batendo papo, dando risada, amigão, o culto tá acontecendo lá dentro, o que você tá fazendo aqui fora? Amigão, eu agradeço, mas você não precisa cantar. Nós não precisamos de estrela no culto, nós precisamos de pessoas consagradas. Então o indivíduo ele não quer participar da adoração. E eu quero dizer uma coisa pra você, você não vai para o culto para assistir. Você assiste o circo, você assiste televisão, você assiste a novela, não deveria cristão nenhum assistir novela. Você assiste qualquer coisa. No culto não, no culto você vai para prestar, você se envolve. Você vai à igreja para prestar culto, não para assistir culto. E existe uma diferença muito grande, você se envolve. Então quando eu vejo um cantor, ele não quer participar, eu já digo, meu amigo, tá complicado. Uma outra ocasião, o cantor, na hora da Santa Ceia, aí todo mundo foi pro momento do lava-pés, eu convido, amigão, você não vai lavar o pé? Não, pastor, eu não tô em condição. Eu digo, tu vai cantar no final do culto? Vai não. Mas por que, pastor? Se você não está apto para participar da ceia do Senhor, você acha que você está preparado para dirigir o louvor? O louvor é uma pregação. Mas ele acha que ele é o artista. Ele não está bem com Deus para participar do lava-pés, para participar do momento da comunhão. Mas ele acha que está bem o suficiente para participar do louvor lá na frente. Vai não, amigão. Ué, pastor? Não vai não. Eu agradeço. Mas se você não está bem espiritualmente para poder participar da cerimônia da comunhão, para participar do pão e do vinho, você acha que você está pronto para ir cantar? Tá não. Eu agradeço, mas você não vai cantar hoje. Então, devemos ter cuidado na seleção dos cantores. E aí eu vou continuar aqui. A música sacra, então, não é música gospel, porque até diabo gospel parece que estão inventando hoje em dia. Nós, na igreja, nós usamos a música sacra. A música sacra é uma parte importante do culto público. A igreja deve exercer cuidado ao escolher os membros do coral e outros músicos para que representem corretamente os princípios da igreja. Estou falando do que está aqui, olha, manual da igreja. O problema é que as pessoas não conhecem mais o manual da igreja. E serve, pastor? Serve. Ele norteia as nossas decisões. E se você pode até não concordar comigo e não gostar, mas eu estou respaldado. Eu estou respaldado. Então, eu não estou preocupado com a crítica. Desde que eu esteja fazendo aquilo que eu entendo ser bíblico e que esteja fundamentado nos princípios da igreja onde eu sou pastor. E agora eu quero ler porque alguém diz assim, mas e quem pode garantir se o funk, se o axé, se qualquer gênero musical não está enquadrado? Primeiro eu já li aqui que é a música sacra, então pode descartar funk, que funk não tem nada de sacro. Mas vamos ver aqui o que diz mais o manual. Página 154, eu estou na edição de 2015. Página 154, no item música. Vamos ler? Eu vou ler no item música a partir do segundo parágrafo que diz assim: a música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades.
Deus, com frequência, tem usado as canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta do nosso relacionamento com Deus. E agora eu quero que você preste atenção, porque vai citar os gêneros aqui, olha. Preste atenção. Diz assim, Manual da Igreja. Isso aqui é o que a Igreja Adventista tem como voto. E o Manual da Igreja, gente, não é votado ali na esquina, não. Não é assim um grupinho que reuniu e disse assim, vamos votar isso aqui. Não. O Manual da Igreja, ele é votado em Assembleia Mundial. A Igreja Adventista no mundo inteiro entendeu assim e votou. Vamos ver? Aqui diz assim, devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Então, a música deve ser bem selecionada aonde? Primeiro, no lar, nos encontros sociais, nas escolas e nas igrejas. Aí o manual diz assim, toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Mas infelizmente hoje em dia tem gente fazendo rock, bota a letra e diz que é de Deus. Alguns, infelizmente, nem letra gospel colocou. Alguns estão pegando música mundana mesmo, rock mundano. Às vezes alguns pegam até uma música que era um samba, transforma em rock, não muda nem a letra. E com a maior naturalidade do mundo sobe ao púlpito para cantar achando que está louvando a Deus. Uma música que foi feita para qualquer propósito, qualquer fim, menos bíblico, menos teológico, menos um fim religioso, e alguns usam como se estivesse agradando a Deus. Amigo, não se engane não. E aí eu volto na historinha do Clube do Fusquinha. Alguns até me criticaram por esta alegoria, por esta ilustração que eu usei quando eu falei do Clube do Fusca. Mas eu quero contar, vale a pena você ouvir mais uma vez sobre o Clube do Fusca. Numa pequena cidade, havia um clubezinho onde só participava quem tinha Fusca. Chegou um camarada com a Ferrari e disse, eu quero participar. E perguntaram, cadê o seu Fusca? Não tenho Fusca não, mas eu tenho essa Ferrari aqui. A gente agradece, mas o clube é do Fusca. Não, meu amigo, mas olha o tamanho dessa Ferrari. Parabéns, enorme, mas o clube é do Fusca. Você sabe quanto é essa Ferrari? Deve ser bem cara, mas o clube é do Fusca. Não dá para participar do Clube do Fusca com Ferrari, com Gol, com qualquer carro que você tiver. Ou você tem um Fusca, ou então você não faz parte do Clube do Fusca. E aí alguns pegaram essa minha fala para dizer assim, olha, eu vi um pastor dizer que é melhor o jovem lá fora. Ei, vamos saber interpretar, né, gente? Vamos saber interpretar. O que eu estou dizendo não é que eu quero que você saia da igreja, mas o que eu estou querendo dizer é que você se adeque à igreja. Afinal de contas, você falou no seu certificado de batismo que você queria seguir os princípios bíblicos fundamentais ensinados pela Igreja Adventista. Aí você tem o manual da igreja que diz, que diz como você tem que agir, quais são os princípios que essa igreja defende, como que essa igreja age. Tá aqui. Aí o indivíduo ele quer viver de acordo com a teoria dele. Então ele quer cantar do jeito dele, ele quer louvar do jeito dele, ele quer introduzir o funk. Eu tô dizendo pra você, não é que você saia da igreja, mas se você professou, e você no dia do seu batismo não prometeu pra mim, não prometeu para o irmão da igreja, você não prometeu pra aquela igreja, você prometeu a Deus. Essa promessa que você fez, esse sim que você disse no dia do seu batismo, foi pra Deus, não foi pra igreja. Então você tá quebrando um voto feito a Deus, e a Bíblia diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então quando eu vejo muita gente aí, não, porque não tem nada a ver, botar o funk, o axé, não importa, é tudo gospel, aí eu começo a pensar, ele tá querendo entrar no Clube do Fusca trazendo um Gol. Ele quer entrar no Clube do Fusca trazendo um Siena. Não, amigo, ou você entra no Clube do Fusca com Fusca, ou você não pertence ao Clube do Fusca. Eu não tô mandando você sair, eu quero que você se arrependa e diga, não, pera aí, se eu estou na Igreja Adventista e a Igreja Adventista age assim, então eu vou agir assim. Isso chama-se coerência. Coerência. Você precisa ser coerente. Não dá para eu dizer que eu sou católico e negar as doutrinas católicas. Eu chegar lá pro pai e dizer, olha, padre, eu sou católico, viu? Mas eu não acredito na missa. Padre, ué, mas como assim? Olha, eu sou católico, mas eu não acredito nos sacramentos.
olha, eu sou católico, mas para mim o sábado é o dia do Senhor e não domingo. O padre vai dizer, amigo, tu é adventista, tu não é católico. Entendeu? Tu és adventista, tu não és católico. Por quê? Porque não dá para você querer ser católico e ficar defendendo outras coisas que a Igreja Católica não defende. Então você quer ser adventista? Adeque-se a isso aqui. Primeiro, você deve se adequar a isto aqui, tá? Para não dizer que a minha fala foi pautada no manual da igreja. Minha fala, eu gastei 60% desse vídeo falando de Bíblia. E eu trouxe princípios bíblicos. E a igreja toma as suas decisões que são colocadas aqui baseadas na Bíblia, não é na cabeça de um indivíduo. Então o que eu fico triste é que às vezes vem um que não é teólogo, que não é nada, é um cantor. Aí ele acha que pode fazer teologia e modificar a forma da igreja pensar. Não funciona assim. Ou você se adequa ao que a igreja diz, ou você não pertence a ela. É simples assim. E eu não falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza. Porque eu gostaria que a juventude, que grandes cantores que nós temos, e eu não estou falando de todos, naturalmente, há muitos bons cantores, pessoas que eu gosto, mas o que eu vejo é que tem alguns que parece que a cabeça virou assim, e agora eles não é o seu gosto pessoal, aí é sua opinião. Isso aqui não é opinião, não. Isso aqui foi uma assembleia constituída mundialmente que decidiu. Não é minha opinião. É a opinião de uma igreja completa. E você disse que queria se adequar a esta igreja. Então, viva de acordo com o que essa igreja prega, ensina. Agora, se você não concordar, você pode ir na próxima conferência geral, que vai ser em 2022, e você propõe, eu quero tirar esse item número tal aqui do manual da igreja. E ao invés de dizer que nós não devemos compartilhar do rock, do jazz e formas híbridas, você pode olhar os gêneros musicais, que eu já estudei sobre isso, você vai ver que tem muita coisa que veio do próprio rock, veio do jazz. Quase praticamente todos os gêneros musicais que nós temos hoje vieram, são filhos, né? São desdobramentos de esses hit blues, jazz, rock. E as pessoas, então você chega lá e diz, olha, eu quero que tire esse item e coloque aí, que a gente pode ter funk, gospel, que a gente pode ter. E aí a igreja vai avaliar se a tua postura, se o teu comentário é procedente ou não, e vai votar. E se a igreja achar que não, então vai votar não. Do contrário, é assim que nós agimos. Quer ser adventista? Seja adventista. Não é ser adventista pela metade. Agora eu quero trazer alguns princípios do espírito de profecia. E aí a gente encerra. Quero apresentar para vocês esse livro. Gente, eu li esse livro, olha a finura desse livro. Eu li esse livro numa tarde. Já li ele umas 2 ou 3 vezes. É um livro fantástico. Fantástico. E eu quero falar sobre música. Porque se você é adventista, você acredita que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus. E aí você pode dizer assim, é a sua opinião, se é o funk, se é o gospel, se o funk gospel pode ou não, se Deus tem um gênero musical ou não. Então vamos ver o que diz a profetisa do Senhor sobre esse assunto. Você pode não concordar, só que não dá para você ser adventista e negar o manual da igreja, o que a igreja adventista votou, porque você disse no seu certificado que você acreditava nos princípios dessa igreja. Não dá para você ser adventista e negar a palavra de Deus, e não dá para você ser adventista negando também o que diz a profetisa do Senhor. Então, assim, é um conjunto. Eu não estou me baseando em um item para dizer assim, os adventistas entendem música assim por causa de Ellen White, entendem música assim por causa do manual da igreja. Não. Mas vamos lá, eu quero analisar com vocês alguns textos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36 diz: impossível é calcular demasiado grandemente a obra que o Senhor há de efetuar mediante os vasos por ele designados na execução de seu pensamento e propósito. As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, e ali em Indiana nós tivemos uma bagunça, né? A turma batendo com os tambores e fazendo um negócio assim, um movimento que ficou conhecido como a carne santa, a turma dançando e aí ela continua dizendo assim: o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e danças. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Em tal balbúrdia de ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para
anular o efeito da pura, sincera e elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Viu que eu falei de ordem e decência, que Deus não está em lugar de balbúrdia, de barulho, de muita bagunça? Tá aí. Olha o princípio aí. Aquilo que eu falei, isso aí tá na Bíblia. Mas a gente vê a profetisa do Senhor falando a mesma coisa. Agora eu quero mencionar para vocês uma visão onde Ellen White viu um grupo de jovens em uma casa. Eles estavam ouvindo uma música e jovens, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou ler aqui agora. Isso é muito forte. Olha só esse texto. Os anjos de Deus estão em lágrimas enquanto escrevem no livro as palavras e atos dos professos cristãos. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música em canto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas que é que ouvis? Um cântico, uma frívola canção, própria para salão de baile. Veja, ela não está falando de um baile funk, não. Ela não está falando de... Não, ela está falando de um baile. Uma canção assim, como se fosse uma valsa, vamos colocar assim. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante. Vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado, especialmente, e ela cita o nome do lugar, está em Mensagens aos Jovens, página 295. Querido jovem, isso é muito sério. Às vezes a gente pensa, mas é só uma bobagem, é só uma música, tem nada a ver, eu estou no meu ambiente de casa aqui tranquilo, quer dizer que eu só tenho que ouvir música de Deus? Lá no céu tu não vai escutar outra coisa não, amigão. Lá no céu você só vai ouvir música de Deus, só vai louvar a Deus. Quanto tempo? 24 horas por dia. Aprenda já aqui na terra. Aprenda aqui na terra, porque lá no céu você só vai louvar a Deus, não vai louvar outra coisa, outro ser. É só a Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Tem gente que acha que pode desvencilhar. Minha vida pessoal é uma coisa e minha vida na igreja é outra coisa. Pastor, quando eu estou no culto é uma coisa. Agora, na minha casa, aí eu ouço o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. Não é assim. Mais um texto. Coisa alguma há mais ofensiva aos olhos de Deus do que uma exibição de música instrumental quando os que nela tomam parte não são consagrados. Não está fazendo em seu coração melodia para o Senhor. Não temos tempo agora para gastar em buscar as coisas que agradam unicamente aos sentidos. Infelizmente, isso também está acontecendo. São jovens solteiros que vivem na prática da fornicação, que durante a semana dorme com a namorada, mas no sábado está lá na igreja louvando, cantando. São jovens que, infelizmente, fazem coisas erradas. E aqui eu não estou falando assim, pastor, então só vai cantar quem é santo, quem nunca peca. Não, nós estamos falando aqui do pecado declarado, sabe? Aquele que você pratica e quer viver na prática dele. Não estou falando do erro, um escorregão que você errou e se arrependeu. Eu estou falando daquele pecado que você quer viver na prática dele, entendeu? E tem gente que está fazendo isso, está vivendo na prática do pecado, está vivendo o pecado aberto, está vivendo ali na fornicação, não é? Assistindo sites, né, pornográficos, fazendo coisas erradas, mas ele acha que está apto para estar louvando. Toma muito cuidado. Tome muito cuidado. Por muito menos, Nadab e Abiú foram fulminados diante de Deus. Por muito menos. Outro texto. A música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos observadores do sábado. Satanás não faz objeções à música, uma vez que a possa tornar um caminho de acesso à mente dos jovens. Para que uma coisa melhor do que pegar uma música profana como um rock, um funk, um axé, um pagode, sei lá, e colocar uma letra de Deus? Satanás não faz objeção com a música desde que ele tenha acesso à sua mente. E as pessoas pensam que porque botou uma letra de Deus, santificou a música. A música deve possuir beleza, poder e ternura para comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração, que haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais, e a gloriosa harmonia suba a Deus como uma oferta aceitável. Pode-se fazer grande aperfeiçoamento no cantar,
Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. Ellen White era incrível. Gente, como Deus inspirou essa mulher. Algumas pessoas pensam que porque ele está cantando alto demais, ele está louvando. Barulho não é música. O bom canto é como música dos pássaros, suave e melodioso. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios comuns nas óperas não agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural. Une-se a nós nos cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente e em tom harmonioso. Eles combinam o coro entoado de coração com o espírito e o entendimento, onde cada palavra é pronunciada claramente, sem grito, melodioso, suave. Vai percebendo? Quando eu falo, olha, melodioso, suave, palavras claras, você consegue imaginar um rock, um funk, pagode, axé aqui como louvor? Não dá, amigo. Não dá. Às vezes algumas pessoas vão cantar, elas falam uma palavra, eu não sei no final da palavra o que ela disse. Porque ela ia falar Deus, mas ela fala Deus. Aí eu fiquei, ué, ela falou o quê mesmo? Era Deus? A melodia do canto derramando-se do coração num tom de voz claro e distinto representa um dos instrumentos divinos para a salvação das pessoas. Todo culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como que na visível presença do próprio Deus. A arte da melodia sagrada era diligentemente cultivada nas escolas dos profetas. Não se ouviam valsas frívolas ou canções petulantes. Eu acho interessante a Ellen White falar da valsa. Não se ouviam valsas. Já imaginou o funk? Se ela tá dizendo, olha, as valsas frívolas, eu olho pra valsa e digo, gente, aquele tan 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 tan, a valsa. Tan 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 tan. Agora imagina o funk, o rock, o pagode, o axé e outros gêneros musicais. Ela diz, não se ouviam valsas frívolas ou canções petulantes que elogiassem o ser humano e desviassem de Deus a atenção. Ouviam-se, porém, sagrados e solenes salmos de louvor ao Criador, que engrandeciam seu nome e relatavam suas obras maravilhosas. Nós poderíamos citar vários exemplos na Bíblia, onde a música foi usada de maneira poderosa. Por exemplo, quando os levitas saíram cantando e o povo de Israel não teve que levantar uma espada, Deus batalhou por eles. Mas eu gostaria de citar um que está em 2 Crônicas, para nós encerrarmos. Capítulo 5, a partir do verso 11, foi a consagração da igreja, do templo, e olha o que diz. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Geduntum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram a trombeta e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Queridos, eu não consigo sinceramente vislumbrar a glória de Deus com funk, com pagode, com axé, com forró, com qualquer gênero musical. A glória de Deus invadindo o lugar. Eu não consigo imaginar. Eu só consigo ver a glória de Deus, como diz na palavra, suave, uníssono,
harmonioso. Como disse a serva do Senhor, sem gritaria. Será que é difícil a gente entender isso? E a pessoa chegar e dizer assim, Deus não tem um gênero musical? Como que Deus não tem um gênero musical? A música precisa ser suave, precisa ser sacra. Então quer dizer que o gênero musical que agrada ao coração de Deus é a música sacra? Eu li, você acredita se quiser. Não é minha prerrogativa convencer você. Mas eu espero que esse vídeo te ajude pelo menos a refletir. Que você pelo menos possa refletir se o que você está oferecendo a Deus é o que Ele pede. Se você está misturando ou não o sagrado com o profano. Se você está fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Reflita. Se o seu louvor realmente está agradando ao coração do Senhor. E aí agora eu digo, não é uma questão de opinião sua. É uma questão de teologia bíblica. Teologia da adoração. É olhar para a Bíblia, entender a palavra de Deus, é olhar para o Espírito de profecia, ver o que ela escreveu mais recentemente sobre este tema, é olhar para o manual da igreja, que está aqui, e ver o que esta igreja, com muito estudo, não é assim, como eu falei, um ou outro que decidiu, não, teólogos estudaram o tema, apresentaram, e a igreja toda reunida em Assembleia Mundial, Ellen White disse, é a voz de Deus, quando ela se reúne em Assembleia, que tomou esta decisão. Então não é uma questão de opinião, é uma questão de seguir aquilo que está escrito. Eu não gosto, pastor, não concordo. Seja coerente. Adeque-se ao que a tua igreja ensina. Se lá na sua igreja, você que não é adventista, ensina o rock e o pagode, o axé, ok. Você pelo menos está sendo coerente. Mas eu queria que você olhasse para esse vídeo e dissesse assim, não, existe uma maneira, pelo que eu vi aí, biblicamente diferente de adoração. Agora, você que é adventista, não tem desculpa. Nós temos Bíblia que nos orienta. Nós temos o Espírito de profecia que nos orienta. Nós temos o manual da igreja. A decisão é sua. Cabe a mim orar por você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.